Presta atenção desse vídeo aí. Presta atenção desse vídeo aí. Olha só. O cara tá no dia de Natal dando marmita, né? As pessoas, presta atenção no vídeo. E de repente ele tá lá naquele clima lá de Natal, no clima de Natal, veja só, ele dando marmita às pessoas, veja o vídeo. E de repente chega um cara com uma pistola, aperta uma, duas, três vezes e a bala não sai. Foi um grande livramento que Deus deu a esse cidadão nesse momento, né? Ele não vê, só quem vê esse rapaz de azul aí, ó, presta atenção, ele vê, ó. Tá dando pra assistir direito? Ó, ó o cara com a pistola, já apertou. Esse cara de azul aí, ele viu, ó. Ele viu, ó, esse cara de azul, ele viu, ó. Ó. Só que eu vou explicar esse vídeo, O cara tá ali em clima de Natal, gente, distribuindo, fazendo bem, aí vem o filho do diabo para ceifar a vida do cara e ele nem vê. Ele tá ali empolgado, ó, ele dando a marmita a cada pessoa que tá na fila, ele não vê. E só esse cara aí de azul, ó, que viu, ó. Ele viu, ó, quando o cara puxou a arma e apertou e a bala não saiu, porque foi um livramento que Deus deu. Meu amado, meus queridos, eu vou comentar nesse vídeo agora aí. Quantos livramentos Deus Jeová, o Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, dá eu e você não vê. Você já agradeceu pelos livramentos de morte que Deus te deu hoje? Muitas das vezes você nem viu. Foi o caso desse cidadão aí, ó. Ele não viu os livramentos de morte que Deus deu a ele. Nesse momento aí, Deus deu o livramento de morte a ele e ele não viu, mas teve gente que viu. E eu vou comentar nesse vídeo. Por que eu estou comentando esse vídeo? Eu vou comentar agora. Só que eu fui nos comentários e está dizendo que nesse momento foi um grande livramento, mas minuto depois, né, ele teve a vida cefada, né? Eu vou ler algum comentário aqui que de Tiago Santimão. Inicial diz: Deus dá oportunidade a todos, mas nem todos aproveitam. Esse homem morreu no outro dia. Que Deus nos proteja de todo o mal. Amém. Vou ler aqui o comentário de Kio Sonabe 614, que diz assim: o rapaz fazendo bem e vem o Satanás para querer tirar a vida, mas Deus é com ele. Wagner Fortuna de livramento de que morreu um minuto depois. Tá questionando, né? Livramento de que? Se ele morreu um minuto depois. Aí o Souza Vídeo 187 está dizendo: Jesus estava aí, ele não deixou isso acontecer porque era o aniversário de Jesus. Alexandre B. em Chinas diz: ele atirou uma, duas, três vezes, mas Deus está no controle. Veja só mesmo, é bem verdade, além daquele momento de Natal, clima de Natal, muitas pessoas do bem, muitas pessoas com boas intenções se vestem até de Papai Noel, outros não, mas faz sempre essa boa ação de levar cesta básica, alimento, né? De presentear as pessoas mais carentes, né? E enquanto o outro em clima de Natal não respeita nem o Natal, vai lá, né? E esse rapaz aí teve um grande livramento desse momento que estava distribuindo os Manitex, né? As marmitas, né? As pessoas felizes recebendo ali, mas ele não viu quando o cara chegou com a pistola e pá, pá, pá. E a bala não saiu porque Deus não permitiu. É bem verdade que minuto depois ele morreu. Mas veja bem, meu amigo, que o cara não esperou nem o cara fazer uma boa ação ali mesmo. Já pensou ali, a bala saísse, a gente ia correr para tudo que é lado, né? Aquele rapaz seria morto ali no momento, num ato tão nobre, né? Um ato tão humano onde ele está fazendo o mal. O que acontece é o seguinte, meu amigo, é que muitas das vezes ninguém sabe o que esse cara apontou para o outro chegar e querer ceifar a vida dele, né? Só que nós, ser humano, não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Você tem o poder de dar a vida a um ser humano?
você tem o poder de dar a vida ao ser humano? Não, não tem. E por que você se acha no direito de tirar a vida de alguém? Sabe por que isso acontece, meus queridos? Porque nós não estamos mais liberando perdão, nós não estamos mais perdoando, aí queremos fazer justiça com a própria mão, não é isso? E muitas das vezes a pessoa pronta, aí entra na igreja, porque entra na igreja porque se arrependeu, meu amigo. E quando você se arrepende, Deus Jeová, o Todo-Poderoso, pode ter certeza, Ele te perdoa de todos os pecados, você pode ter feito o que for, Ele te perdoa. Ele só não perdoa o pecador que não quer o perdão dele. Se você matou, roubou, fez tudo que não presta, mas não tem nenhum sentimento de arrependimento, não tem nenhum sentimento de revolta, de remorso, não tem nenhum remorso por isso. Você matou alguém como se mata por isso, só o cara não tá nem aí. Morre sem se arrepender das atrocidades que você fez, com certeza, quando você morrer, haverá um destino terrível para a tua alma, porque você não viu o perdão de Deus. Só teu um pecado que Deus não perdoa é aquele que você não se arrepende dele, né? E isso é blasfema contra o Espírito Santo, é você atribuir o perdão de Deus a Satanás, é você não querer o poder de Deus, é você atribuir as coisas que Deus faz, que Deus quer fazer a Satanás. Mas vamos direto no ponto agora. Então, as igrejas estão cheias de ex-traficantes, ex-matadores, isso e aquilo, porque é o lugar certo. A igreja é como se fosse o CTI, porque lá você vai adorar a Deus, você vai entregar sua vida a Deus. Então a igreja é como se fosse o CTI. Só tem pessoas, a maioria que não prestava, mas que agora presta, que se arrepender do seu pecado. Então o lugar certo para você, pecador arrependido, é aceitar Jesus para uma dessas congregações para congregar, porque a igreja somos nós, certo? Não é quatro paredes. Então, veja só, mas quando eu falo igreja aqui, eu estou se referindo a eu e a você, mas todos nós sabemos que igreja não é quatro paredes, somos nós. Então, a igreja é cheia de isso, aquilo, né? Porque são pessoas transformadas em Deus, com certeza perdoam seus pecados, só que a sociedade, quem você ofendeu, muitas das vezes não vai perdoar, mesmo que você entre da congregação, mesmo que você ande com a Bíblia debaixo do braço, mesmo que você ande com a Bíblia na cabeça maior do que você, tem pessoas que não vai perdoar e quer só oportunidade para você fazer a sua vida. Mas a Bíblia diz lá em Mateus 10, 28, presta atenção, diz assim: não temas os que matam o corpo, o que mata o corpo, e não pode matar a alma que está dentro de você. Mas temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Temei a esse, a Deus, né? Temeis a esse, né? Mas não tema que ele pode matar o teu corpo, mas ele pode matar a tua alma, meu querido. É melhor alguém te matar do que você matar alguém. É melhor alguém te matar de tiro, facada, alguma coisa, do que você matar alguém. É isso, irmão José, você vai entender agora. Então, quando você se arrepende que vai se congregar, Deus realmente te perdoou se houve um arrependimento sincero do teu coração, de todo o coração. Só que as consequências ficam. E é o caso desse jovem, ó, desse cidadão que aqui, olha lá, a bala não saiu, ó, e ninguém viu. Vou entrar no mistério agora. E agora eu convido todos os ateus que dizem: eu desafio Deus agora, se Deus existe, eu quero que eu caia agora e que fique aleijado e não sei o que. Ateus fala muita barbárie e às vezes a culpa não é tanto do ateu, é de quem fez, quem tornou ele um ateu. Então os senhores que ensinam, os senhores que fazem livros, né, dizendo que Deus não existe, muitas das vezes o ateu vai estar lá no céu de glória, e você que fez dele um ateu, você vai pro largo de fogo, porque você gerou ateus em vez de gerar novos convertidos, em vez de gerar pessoas para o céu de glória, você gerou pessoas para o inferno. Então vai ter ateus que vai pro céu de glória, porque ele é cria de quem fez dele um ateu. Mas a palavra de Deus diz que quando a verdade vem, ela liberta. Então veja só, meu querido.
diz ateu, Deus existe. Aí você diz, se Deus existe, porque ele permite, deu livramento aqui esse cidadão e depois, lá na frente, esse cidadão teve uma vida cefada. Porque Deus, ele não é justiça em vida. Enquanto eu e você estiver vivo, ele não é justiça, ele é misericórdia para o crente, ele é misericórdia para o sotarrão, ele é misericórdia para o crente carnal, ele é misericórdia para o ateu, o feiticeiro, o assassino, ele é misericórdia para toda classe de ser humano. Agora, quando você e eu morrer, ele não será misericórdia, ele será justiça, ele vai agir por justiça e não por misericórdia. Então nós estamos no caminho que der céu ou inferno, é a oportunidade que nós temos de escolher céu ou inferno, é a oportunidade que você tem de botar o anjo para trabalhar. Não é o anjo que você vai botar para trabalhar, presta atenção agora. O rapaz está dando a marmita, né? Matando a fome de quem descer, desse rapaz de azul aí, ó. Ele viu, ó, no vídeo só ele viu, o cara veio matar esse rapaz de boné preto aí, ó. Só ele viu, veja só. Agora vamos verter o quadro. Olha, só ele viu. E se a bala tivesse saído daí, muitos iam correr e depois ia ver o assassino correndo, né? Mas só que no mundo espiritual, meu amigo, se a bala tivesse saído daqui, ó. Esse cidadão de azul que viu o assassino chegando para atirar do rapaz. Uma coisa que esse cidadão de azul não ia ver era no momento que acontece, meu amigo. Esse cidadão de azul, ele viu o meliante chegar com a arma apertando, a bala não saiu. E quem sabe depois ele alertou o rapaz aí, ó, o cara chegou aí, atirou em você, a bala não saiu, né? Mas só que se esse cara tivesse morrido, a bala tivesse saído e esse cara tivesse morrido, uma coisa que esse cara de azul não ia ver, vou até tirar o óculos, não é nada. Se você estiver numa balada, ou se você estiver fazendo uma ação de caridade que dei no vídeo, e alguém vir ceifar a tua vida, tiver alguém por perto lá, ele vai ver. Ela vai ver, ele vai ver, a criança vai ver. Só tem uma coisa que ninguém vai ver, e só você que vai ver quando você morrer. Só você, ateu, que vai morrer, que vai ver. Só você, crente santarrão, que vai ver, ninguém vai ver. Só você, crente desmantelado, vai ver, ninguém vai ver. Só você, feiticeiro, vai ver, ninguém vai ver. Você, pastor, vai ver, ninguém vai ver. Padre, você vai ver, ninguém vai ver. Você, político, vai ver, ninguém vai ver. Você que não é político, vai ver, ninguém vai ver. Quando você morrer, quando eu morrer, só eu vou ver e ninguém vai ver. Alguém pode ver quem vai ceifar a tua vida. Quem sabe você reagiu a um assalto e o ladrão te matou. O ladrão vai ver você morto, porque ele que tirou a tua vida. Mas ninguém vai ver o que vai acontecer ali no espiritual. E só eu, só você vai ver quando morrer. E não pague para ver, acredite já, agora, imediatamente do que você está ouvindo. Porque eu não estou aqui para brincadeira, eu não estou aqui para aparecer, não, eu estou aqui para promover a palavra de Deus para você. Eu não estou aqui, não estou nem aí para like, né? Eu estou pregando para uma geração incrédula e eu estou pregando para uma geração de ateus. Você que fica desafiando Deus aí, não sei o que, se Deus existe, então que eu morro agora, não sei o que. Você pode dizer o que for com Deus, nada vai acontecer, porque eu acabei de dizer que ele é Deus de misericórdia em vida. Enquanto você estiver em vida, ele é misericórdia. Você pode fazer, zombar, dizer o que for com Deus. Ele não vai fazer isso. Só que tem uma coisa, quando você morrer, aí ele vai ser justiça, não vai ser mais misericórdia, nem na minha vida, nem na sua, nem na vida do pastor, do padre, do feiticeiro, de ninguém. Ele vai ser justiça, não vai ser mais misericórdia. Mas enrolei, não cheguei no assunto. É assim, ó. Presta atenção, já tem um vídeo falando sobre isso aí. Não dá like, não vai dar like, ninguém quer acreditar. Eu sou testemunha viva, eu já fui do outro lado da vida, eu já morri, já voltei à vida. Quando eu falei isso, um amigo meu testemunho de Jeová, ele riu, ele não acreditou. Então ele chamou eu de Jesus, então você é Jesus, já morreu, ressuscitou. Mas ele não tem culpa porque ele foi ensinado dentro da religião, doutrina interna, e cada religião tem uma doutrina interna. Mas se você ateu não crê na Bíblia, você ateu que não crê na Bíblia,
E a Bíblia para você é como se fosse um livro de história de gibi. Você é ter que ler na Bíblia. E a Bíblia foi adulterada, como você diz, né? Você vai dizer que a Bíblia foi adulterada, né? E não sei o quê. Então eu não quero pregar para você Bíblia. Eu quero pregar para você experiência que eu tive, mas que tem base bíblica, viu? Eu não vou pregar a Bíblia para você, já que você não acredita em Bíblia. Acredito pelo menos da experiência que eu tive. Se você não tiver crença, você não crê no que eu vou dizer agora, você vai crer só quando você morrer mesmo. Aí você vai ver. Meus amados, meus queridos, presta atenção. Vou botar o ouvido aqui. Nesse momento aqui que esse rapaz aqui atirou, a bala não saiu. Muita gente viu. Mas no vídeo tá mostrando que só o rapaz de azul viu. Mas só que se a bala até sair desse cidadão que tá fazendo obra de caridade aí no Natal, né? No clima de Natal. Se a bala até sair dele tivesse morrido, esse rapaz de azul que viu o cara atirando nele, não ia ver o que o cara que morre vê. A pessoa que morre, ele vai ver anjos ou demônio que vai vir imediatamente para levar a pessoa que morreu para a eternidade com Deus ou sem Deus. Tenha certeza disso, não duvide, não pague para ver. Todas as pessoas que já morreram, todas as pessoas que estão enterradas lá no cemitério, foram levadas para a eternidade por anjos ou demônio. Qual é o anjo que você vai botar para trabalhar quando você morrer? Anjos ou demônio? Aqui na terra você só pensa em fama, dinheiro, né? Ficar rico. E para muitos o galardão dele aqui mesmo na terra é mansão, iate, fazenda, gado, aplausos. Vai lá no céu, não tem galardão nenhum porque não está mandando material para lá. Qual é a bagagem que você vai levar para a eternidade? O que você está mandando para a eternidade? Muitas pessoas ricas, milionárias, vão para o céu, porque era rica aqui na terra e será rica também lá no céu, porque alcançarão a misericórdia de Deus. Mas muitos ricos, o galardão dele é aqui mesmo, porque lá no céu ele não tem galardão nenhum, porque o Deus dele é aqui na terra. Então, meus queridos, quando eu morri afogado ali no açude de Santa Bárbara, da cidade de Bahia, na Paraíba, não vou falar mais para não ficar muito repetitivo, quem já conhece, quem é seguidor do canal Josias Dias já sabe dessa história real que aconteceu comigo, não é história de carochinha, não, senhor, nem é uma história de terror para amedrontar você, é uma realidade, uma realidade. Queria você ou não, mas a minha obrigação é falar, é pregar. Se você vai crer ou não, isso é com você e Deus. Então, senhores ateus, você fica aí fazendo live desafiando. Se Deus existe, me prove. A gente não temos que provar nada que Deus existe. O problema está na sua fé, que você fica lendo um livro, além da Bíblia, e se torna um ateu. O problema é que você fica lendo livro, em vez de ler Bíblia, em vez de provar o joelho em oração, pedir revelação ao Espírito Santo para abrir tua mente, você fica fechando o seu coração para as verdades bíblicas, e fica lendo livros e mais livros, e fica dando ouvido a escritores que fazem livros desfazendo das coisas de Deus. Mas eu quero ir direto ao assunto e termino o vídeo ficando longo. Então, quando você morrer, são anjos ou demônio que vai levar você para a eternidade. Não é Deus Jeová que vai lançar você no lago de fogo. Não, é você que vai procurar o seu destino, é você que vai decretar o destino da tua alma. Deus Jeová não fez o inferno para mim, não fez o inferno também para você. Não. É você que vai escolher o destino do teu espírito, céu ou inferno, lago de fogo. Onde a Bíblia diz que até a sepultura, até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. E Deus Jeová não fez o inferno para mim e para você, é você que vai escolher o destino da tua alma. Então, quando as pessoas que morreram, que estão no cemitério do Brasil, do mundo inteiro, que estão no cemitério do estado de Pernambuco, no cemitério do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, todos os cemitérios do Brasil e do mundo, essas pessoas, quando morreram, todas elas, todas, crianças, homens, mulheres, negros, brancos, ricos, pobres, grande e pequeno, todos eles foram anjos que levaram eles para a eternidade. Quando eles morreram, foram anjos que levaram eles para a eternidade. E só quem vê é a pessoa que morre.
quando esse rapaz de azul aqui viu o cara atirando, se o cara tivesse atirado e o rapaz de boné preto aí, ó, tivesse morrido, só o rapaz aí ia ver qual era o anjo que ia levar ele para a eternidade. E se esse cara de boné, ele era um assassino, ele fez tudo que não prestava, mas nesse momento aí, se ele é uma nova criatura, se ele já se arrependeu dos seus pecados, pode ter certeza que foi um anjo de luz que ia levar ele para a eternidade. No comentário diz que minutos depois ele morreu. Então, com certeza, se ele é um pecador arrependido, foi anjo de luz que levou ele para a eternidade. Então é por isso que eu digo, é melhor você ser morto do que você matar alguém, né? Então, foi anjos de luz. E que se for a vida dele, se não se arrepender de todo o coração, é o anjo das trevas que vai levar para a eternidade. Então, só quem vê o que acontece no além é quem morre. Porque nós estamos no corpo material. Eu tive essa experiência, senhores ateus. Então, senhores ateus, quando o senhor morrer, é o senhor que vai ver qual é o anjo que vai levar você para a eternidade. Se você quer ir para o estado da Paraíba, conhecer a cidade de João Pessoa, e você mora distante, você tem a opção, você vai de avião, ou no seu jatinho particular, você é rico, tem dinheiro para isso, né? Ou, se você não tem condições, você vai de ônibus. Se você quer ir para o Rio de Janeiro, conhecer a cidade maravilhosa, as opções é ônibus, avião, né? Você vai no aeroporto, compra passagem. Agora, se você é rico, tem um avião particular, você vai de avião particular. Porém, no mundo espiritual é diferente. Vai para o além, céu ou inferno. É anjos, não é avião, não é jato que leva você. É anjos ou demônio que leva. Lá no livro de Lucas 16:22 diz: no fim, o mendigo morreu e o avião o levou para junto de Abraão. Foi o avião? Foi o avião. Porém, o mendigo morreu e o metrô o levaram para junto de Abraão. Foi? Não. Está dizendo em Lucas 16:22, porém, por fim, o mendigo morreu e os anjos de luz, não foi o anjo de treva, não foi o anjo da morte, da treva, não. Porém, por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. Então, a Bíblia lá em Lucas 16:22 diz que quando o mendigo morreu, os anjos vieram, anjos de luz não foi anjo de treva não, anjos de luz levaram o mendigo para o seio de Abraão. O mendigo aqui na terra em vida, ele era um mendigo. Ele era um mendigo que comia das migalhas do rico. Era um mendigo, não tinha riqueza nenhuma aqui da terra. Mas há pessoas que aqui da terra sofrem, é andarino, pede esmola, mas quando morre ele é rico para com Deus. Ele vai para o seio de Abraão. Ele é rico, vai para a cidade de ouro, quando houver a ressurreição. Mas o rico, esse rico aqui, foi para um lugar que não foi o mesmo lugar do mendigo. Esse rico era rico aqui na terra, que ele tinha galardão, tinha de tudo. Era daqueles ricos miseráveis. E quando ele morreu, quando ele viu, certamente Lázaro está ali também o meu lugar será melhor, porque o mendigo está ali no seio de Abraão, então eu como rico vou estar no lugar melhor. Só que se enganou. Não, ele não foi para o mesmo lugar do mendigo e não foi os mesmos anjos que levaram ele para a eternidade. Então, meus queridos, tanto Lázaro quanto o rico dessa parábola, todos estão esperando o cumprimento da profecia de 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 em diante. A profecia de 1 Coríntios 15, 54 não se cumpriu ainda. Não se cumpriu ainda, por isso que se eu morresse agora, eu iria para a eternidade com essa mesma camisa preta, o óculos e tudo, com as mesmas vestes. Quando você morre, as pessoas que morreram foram para a eternidade com a mesma veste, só que foram anjos ou demônios que levaram ela. Por que foi com a mesma veste? Porque essas vestes só vai ser tirada do corpo espiritual quando houver o cumprimento de 1 Coríntios capítulo 15,
capítulo 15, versículo 54 em diante, onde esse corpo da ressurreição serão transformados em corpo de anjos, semelhante ao de Jesus, ou corpo de bicho. Todas as pessoas que foram para a eternidade sem Deus, todas as pessoas que foram para o lago de fogo terão um corpo de bicho, onde a Bíblia diz que elas terão nojo delas mesmas, terão nojo e medo dos seus corpos, porque serão corpo de bicho. Quando descobrir a profecia de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, onde o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, lá no lago de enxofre, lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, as pessoas terão corpo que for lá para esse lugar, terão corpo de bicho, senhores ateus. Creia você ou não, é problema seu. E o anjo da morte, ele pega no braço e leva você para a eternidade, você não olha nem para ele porque faz medo. O anjo das trevas leva você pelo braço. E o anjo de luz pega você pelas mãos, porque ele é educado. Eu já tive a experiência dos demônios pegar pelo braço e me levar para a eternidade sem Deus. Mas quando eu lacramei, o anjo de luz me pegou pelo braço, pela mão e me trouxe de volta à vida. Mas só, sabe por que eu tive esse privilégio? Sabe por que muitos também tiveram essa experiência que eu tive esse privilégio? Porque não se cumpriu ainda a profecia de 1 Coríntios 15, 54 diante. É por isso que eu estou aqui pregando para você, céu e inferno. Por isso que eu estou pregando aqui para você que é anjo de luz ou anjo das trevas que vai levar você para a eternidade. Eternidade sem Deus. Porque muitos tiveram a mesma experiência que eu tive de morrer e voltar à vida, morrer e voltar à vida, morrer e voltar à vida. Então se você não crê num cara que já foi no mundo dos mortos, como é que você vai crer na Bíblia, na palavra de Deus? Se você não crê na experiência que eu estou contando, que eu estou falando, que eu vivi, que aconteceu comigo, como é que você vai acreditar na Bíblia se você não crê nem na Bíblia, nem na experiência que eu estou falando? Então você é um baita de um ateu mesmo. É por isso que na palavra do Lázaro, o rico disse: "Ô pai Abraão, deixa eu ir lá na terra pregar para os meus 5 irmãos." E ele disse: Josinho do canal YouTube está lá pregando, ninguém crê, ri, manga, zomba. Tem várias outras pessoas lá na terra agora que tiveram a mesma experiência que Josinho Dias teve, está pregando que há céu e inferno, sim senhor, que morreu não acabou, não é nada disso, que o inferno não é na sepultura, porque a Bíblia não é na sepultura, porque até a palavra de Deus está dizendo que até a sepultura vai ser lançada no lago de fogo e enxofre do grande dia do juízo final. Se você não crê na minha experiência que eu tive, a experiência de vida após a morte, que há céu e inferno, que há anjos e demônios que levam a pessoa para o além, se você não crê, como é que você vai crer dela? É por isso que você bateu, seu babaca. É por isso que você fica aí, seu bobão, sua bobona, desafiando: se Deus existe, aí eu quero que ele mate agora, aí não matou não, não sei o que. Porque Deus é misericórdia, ele sempre será misericórdia, sempre será misericórdia da vida do ateu, da vida do categoria, da vida do crente, do padre, de todo mundo, enquanto está vivo. Quando morrer, segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Aí você vai colher o que você plantou aqui na vida. Você acha que eu estou falando aqui de graça? Eu não ganho um centavo aqui na rede social e nem quero um centavo das plataformas do TikTok, do Kawaii, do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Twitter. Eu não quero um centavo, só quero, pelo menos, quando eu chegar na eternidade, eu veja pelo menos uma alma. Pelo menos minha filha, minha neta, minha esposa, meus irmãos, meu vizinho, pessoa que nem conhece, pelo menos dizer: aqui ó, Josinho, tu escuta aqui ó. Creram na mensagem que você pregou, aí, graça e alma para mim. E você também, misericórdia, Josinho, vai para o céu de glória. Mas aqui eu não quero nem um centavo, eu não prego por dinheiro, eu prego porque é uma obrigação minha falar aquilo que o Espírito Santo de Deus me proporciona, me usa aqui para você. É o meu prazer um dia saber que um ateu, eu vi um testemunho, eu era ateu, eu escutei aquele rapaz lá, aquele moreninho lá pregando, dizendo que é anjo ou demônio que leva para a eternidade. E aquilo me tocou, né? E Deus tocou na minha alma e hoje eu sou nova criatura. Então isso é o meu objetivo, é fazer você pensar, é fazer você acreditar que existe, sim senhor, sim senhora, céu ou inferno, sim senhor, sim senhora, existe uma eternidade que me espera, que te espera, existe um corpo que nunca morre aqui na terra. Se você foi para o médico, recebeu o diagnóstico que você está com
câncer, que não há mais cura para você. Há pessoas que tiram a sua própria, né, e se livra da doença. Acaba o sofrimento aqui na terra, né? Mas só que lá no além não existe morte, é sofrimento eterno, o lago de fogo e enxofre, ou o mundo de paz no paraíso com Deus. Lá não existe morte, a morte aqui, é por isso que eu digo, é por isso que eu falo que a morte aqui é uma amiga. Não importa do que você vai morrer, ela é uma amiga, porque acaba seu sofrimento aqui no mundo material, mas no mundo espiritual ela não é amiga. Ela é uma amiga se você entregar sua vida para Jesus. Então, meus queridos, quando você, senhores ateus e não ateus, morrerem, anjos ou demônios, quando eu morrer agora de novo, outra vez que eu já morri, eu vou morrer de novo. Vai ser anjos ou demônios que vai levar o meu espírito para a eternidade. Anjos ou demônios, a mesma coisa vai ser com você. O Lázaro rico, quando morreu, foi anjos que levou Lázaro para o seio de Abraão, mas não foi o mesmo anjo que levou o rico. E quando se cumprir 1 Coríntios capítulo 15, 54, tanto Lázaro que deu o rico, tantos que morreram seus antes queridos serão todos ressuscitados. Um corpo semelhante ao de Jesus ou no corpo transformado de bicho. Não houve ainda a ressurreição, não houve ainda o arrebatamento. Então, significa que eu e você ainda tem uma riquíssima oportunidade de aceitar Jesus como Salvador. Então, quando você morrer, você vai ver o que esse cidadão de azul viu. Ó. Ele viu o cara aqui, ó, a arma aí, ó. Ó, o círculo vermelho aí mostrando o cara com a pistola atirando. A bala não saiu. Esse cara viu, mas se esse rapaz de preto, que foi vítima aí, se ele tivesse morrido, esse rapaz de azul não ia ver o que ele viu o material, mas o espiritual ele não iria ver, ele não iria ver anjos ou demônios que ia levar esta pessoa para a eternidade. Eu acredito que seria anjos que iria levar esta pessoa para a eternidade, porque a pessoa que está fazendo um gesto desse aí, por mais ruim que ela tenha sido, com certeza ela já se arrependeu de algum pecado, né? Para estar aí com essa ação aí, só quem é nascido de novo, só quem tem o coração humano, que pensa no próximo. Mas a sociedade não perdoa, quem você fez o mal não vai perdoar. É você o preso ou morto. Mas se você se arrependeu dos seus pecados, lá na hora da sua morte é anjos de luz que vai levar você para a eternidade, para o seu de Abraão, para o paraíso. E é onde você vai esperar o cumprimento de 1 Coríntios capítulo 15, 54, onde haverá a transformação do corpo, porque todos que morreram estão esperando a profecia se cumprir de 1 Coríntios capítulo 15, 54, todos que morreram estão esperando o cumprimento da profecia de 1 Tessalonicenses capítulo 16, 17 em diante, que diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Este é o consolo de todos que aceitaram Jesus como Salvador. O consolo da igreja é o arrebatamento. Você crê ou não, mas vai acontecer o arrebatamento, sim senhor e sim senhora. Todos os mortos que estão no cemitério, que nem osso tem mais, mas vai haver o sobrenatural, onde vai se cumprir o arrebatamento de todos que morreram com Cristo e sem Cristo. Vai ter a ressurreição. O arrebatamento será para nós vivos e a ressurreição para os que morreram, que nem osso tem mais, onde foram mortos. Mas a morte dará os seus mortos. Então, quando uma pessoa morre hoje, alguém vai ouvir o tiro, alguém vai presenciar a cena, mas ninguém, além de você, vai ver quem vai te levar para a eternidade, se é anjo ou se é demônios. As pessoas vão ver o cenário do crime, morreu de batida, alguém vai ver lá, vai até acompanhar o teu enterro, se for pessoas próximas, mas ninguém vai te acompanhar para a eternidade, só o anjo. E qual é o anjo que você está botando para trabalhar ou vai botar para trabalhar? Eu não estou aqui fazendo medo a você, eu não estou aqui fazendo pressão, né? Não, e não me interessa se você vai, não, veja bem, não me interessa se você vai crer ou não, não me interessa se você vai dar like, eu não estou nem aí para like, rapaz.
não estou nem aí para like. Só que eu estou de consciência limpa. Sei que esta é minha missão, dizer a você que haverá uma eternidade com Deus ou sem Deus, que haverá anjos ou demônio esperando o livro da vida ser aberto, onde a tua senha vai ser chamada e vai estar lá à disposição anjo ou demônio para te levar para a eternidade. Agora, não é Deus Jeová que vai levar você para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. É você que vai escolher o destino para a tua alma. Então, meus queridos, tinha mais coisa para eu falar, né? Mas é até onde Deus, Jeová, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus manda eu falar. Então, lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz para mim, para você, Josias, homens e mulheres, não tema, não tenha medo, não tema os que matam o corpo, o que mata o corpo, não tema aqueles que já te ameaçam de morte, não temas, que podem te matar o teu corpo, porém não mata a alma. Temeis ante aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma ou o corpo. Você tem que temer é a Deus, que Ele pode fazer perecer no inferno tanto o corpo que a alma. Então todos os assassinos, matadores, né, os que se acham bambambam, tema aquele que pode te levar para o inferno, para o lago de fogo, se você não se arrepender dos seus pecados. Não existe pecado nenhum que Deus não possa perdoar. Só aquele que o pecador não quer o perdão de Deus. Não, ele quer ser ateu. Ele se acha, ele quer ser ateu. Ele quer ser Deus, né? Então vai aí nessa tua caminhada que tu vai, não paga para ver, certo? Muitos morreram, Deus não permitiu que voltasse a vida para falar o que eu estou falando. Se você não está crendo no meu testemunho, deixa a palavra, assista outros testemunhos de pessoas que já foram além da morte, que já morreram e ressuscitaram e vieram de novo para falar, né? Lá na parábola do rico de Lázaro, o rico queria voltar para pregar para os seus irmãos. Seria inútil. Deus sabe, Deus onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe, né? Seria inútil. O rico ia vir e dizer, eu ia para o inferno lá e eu pedi para Deus mandar eu voltar. Ia dizer, tu delirou, rapaz. Ia rir da cara dele. Então Deus, por isso que há muitas congregações, porque cada esquina, cada rua tem uma congregação, uma prega uma coisa, outra prega outra. Esqueçam que uma prega, se uma crê no dom de língua ou não, se crê na marcha, no pulo, no reteté ou não. Esqueça as doutrinas internas de cada congregação, de cada rua, de cada esquina. Mas se ligue no Deus que ela prega. Cada congregação prega uma coisa. Crê que você não pode andar de bermuda, outra tem que andar de calça, outra tem que isso, tem que aquilo. Mas adoram o mesmo Deus. Então, se agarre com o Deus da congregação e não com essa doutrina eterna. Não levante bandeira de congregação, não morra por placa de denominação, mas morra por amor ao Evangelho, morra por amor a Jesus. Defenda o Deus da congregação e não defenda a placa de denominação, porque a religião só traz confusão. Mas ame o Deus da religião. Fale mal de mim, fique à vontade. Me crucifique, fique à vontade. Fale mal de pastor, fale mal de padre, fale mal das religiões, mas não fale mal do Deus da Bíblia. Fala o que quiser da palavra de Deus, diga que foi adulterado ou não, que é feio ou não, que é bonito ou não, que um é melhor do que o outro ou não, mas não fale mal do Deus da Bíblia. Mas a Bíblia foi adulterada, não sei o que, aqui, não sei o que. É por isso que a própria Bíblia diz que Deus usa os profetas da graça, porque muitos ateus não creem na Bíblia, descobrir que foi adulterado, não sei o que. É por isso que Deus usa profeta, porque o profeta usado por Deus não vai sair nada adulterado da boca dele. É por isso que nos últimos dias Deus usa homens, mulheres e crianças do dom de profecia,
porque aí os senhores ateus não vão ter desculpa de dizer que foi adulterada a profecia. E toda profecia de acordo com a palavra de Deus. Então, já vai em 40 minutos. Eu queria gastar somente 2 minutos, mas se estendeu. Obrigado a vocês que ficaram até o final. Se você crê ou não, problema seu. Eu fiz minha parte diante de Deus. E tenha certeza, tenho um pingo de dúvida que quando você morrer vai ser igual esse rapaz aí. Ele viu o cara tentando ceifar a vida do outro, apertando, mas ele não ia ver, e se somente o morto vai ver, iria ver qual dos 2 anjos ia levar ele para a eternidade. Qual dos 2? Veja, o rapaz de sol, o rapaz de azul viu, ó. O cara puxou a pistola e não saiu bala nenhuma. Mas se desse saída e o cara tivesse doído, esse de azul não ia ver qual dos anjos ia levar esse rapaz para a eternidade. A mesma coisa, esse de azul, quando morrer, todos que estão aí, quando morrer, só eles vão ver, só eles vão ver, só eu vou ver, só você vai ver, só você vai ver, só você vai ver. Vai o anjo que vai te levar para a eternidade. Mas você não está crendo nas pregações, não está crendo na Bíblia, você prefere ser ateu, até se orgulha, mas quando entregar a vida para Jesus, não vai se orgulhar de dizer que é cristão, né? Que é crente. Aliás, crente todo mundo é, todo diabo é. Olha, para vocês ateus, você sabe de uma coisa, você que é ateu. Nem os demônios diz o que você diz, porque os demônios, ele não adora Deus, mas ele obedece coisas que vocês ateus não fazem. E volto a dizer, tem muito ateu que vai para o céu de glória, vai ser arrebatado, porque ele vai se arrepender. Ele vai ver que é ateu de boca para fora, né? Mas alguns vai ter a oportunidade de se arrepender. Mas aqueles que fizeram de você ateu, você hoje é ateu por causa dos escritores de livros diabólicos, esses daí, que vocês são cria dele, esses daí, a eternidade de Deus espera por ele, os demônios esperam por ele, e os demônios já levaram muitos escritores para o lago de fogo, para um lugar aonde, quando se cumprir 1 Coríntios capítulo 15, 54, aí serão lançados no lago de fogo. Quando se cumprir Apocalipse capítulo 20, versículo 15, muitos serão lançados no lago de fogo. Esses escritores, esses homens que fizeram livros diabólicos, que fizeram as crias, que geraram ateu e não se arrependeram. Fica na paz, fica na bênção, até o próximo vídeo, se assim Deus do permitir, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, tudo louvor seja para Deus, a Ele seja dada a honra, a glória, o amém, graças a Deus, engrandecido seja Deus, que Ele cresça e desapareça, e eu diminua, que Ele cresça e eu diminua, a honra e a glória dele, Deus Jeová não dá sua glória a ninguém, o grande eu sou aqui é Jesus de Nazaré, louvado e agradecido seja Deus.